Vamos a dar inicio a la audiencia número 27 de nuestro 173 periodo de sesiones, que lleva por título Combate a la tortura en Brasil. Esta ha sido una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, no las menciono ahora, les ruego cuando hagan su presentación se identifiquen con su nombre y la organización que representan. Les damos la bienvenida a los solicitantes e igualmente una vez más le damos la bienvenida a la alta representación del ilustre Estado de Brasil. Agradecemos su presencia aquí. Como ustedes ya saben, la mecánica de nuestra audiencia es otorgar 15 minutos en primer lugar a los solicitantes, luego 15 minutos para la representación del Estado. Inmediatamente después, los miembros de esta mesa formularemos nuestras preguntas y observaciones para que haya una segunda y última ronda de intervenciones que vamos a dividir conforme al tiempo disponible. Conforme vayamos agotando el tiempo, sacaré estas banderitas un tanto cuanto intimidantes. Les ruego su comprensión para poder hacer un uso eficiente del tiempo. Cuando las ponga en posición vertical, les ruego que terminen su intervención. Creo que así podemos escucharnos todos. Me acompañan en esta mesa, quiero mencionar en primer lugar a mi colega, la comisionada Antonia Urrejola. Ella es relatora para País. Me acompaña también el comisionado Francisco Eguiguren, la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. Yo soy su servidor, primer vicepresidente y además soy relator para personas privadas de la libertad. Así que están aquí presentes los mandatos involucrados de la comisión con el tema que nos ocupa. Tiene ahora, hasta por 15 minutos, la palabra la sociedad civil. Gracias. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores comissionados. Me chamo Henrique Apolinário e, em nome da Conectas Direitos Humanos, da Pastoral Carcerária, da Associação para a Prevenção da Tortura, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Estadual do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública da União, agradecemos a oportunidade para trazer à atenção da comissão o estágio atual das graves violações de direitos humanos em locais de privação de liberdade no Brasil e o desmantelamento do Sistema Nacional de Prevenção à Tortura. Iniciamos com a exposição de um vídeo que ilustra o grave estado de coisas no país. A morte brutal de ao menos 130 pessoas nos primeiros 15 dias do ano, em unidades prisionais em 3 estados, no mesmo ano em que o extermínio de 111 presos, no episódio conhecido como Massacre do Carandiru, completa 25 anos, atesta não apenas o fracasso dos objetivos declarados do sistema penal brasileiro, mas a persistência das condições que possibilitam a ocorrência cíclica de assassinatos em massa. Os internos que estão saindo estão falando para a gente que está grave, que eles estão sendo agredidos, que eles estão sendo torturados, que a comida desce azeda assim, que desce a hora que eles querem. Então, não mudou. Eles estão esperando o quê? Mais um massacre? Colocando um contra o outro, deixando a pessoa com fome, com sede, suja. Uma hora um se estressa com o outro e acaba acontecendo outra tragédia. Aqui nessas celas tem o quê? Que o Estado dá para vocês aqui dentro? Nada. A gente pede para ir na enfermaria e não deixam. Farinha e não dão. Vocês dormem aonde? Em cima da pedra pura mesmo. É rata, barata. Eles estão ali acuados. Um dorme, o outro levanta. Revezar para dormir. Estão entregando 5 kits de higiene pessoal para 16 presos em uma das unidades. Eles têm que dividir o kit de higiene pessoal, sendo que nessas celas eles estão misturados. Tem internos doentes, tem interno com tuberculose, tem interno com HIV. Para que isso? Que raciocinação é essa? Para que dessa maneira? É inaceitável. É tortura psicológica e física. A gente não quer mais isso e a gente está aqui para gritar por eles. Choque na cara, Choque? Choque como? afogamento de sacola, espancamento. Sacola? Alguém foi afogado de sacola aqui? Aqui, ó, 4 sacolas na cabeça pra mim, vai morrer.
Bom dia a todos. Eu sou Luísa Citrinovich, sou da Pastoral Carcerária Nacional. Desde 1990, se multiplicou em mais de 7 vezes a população prisional brasileira, alçando o Brasil ao 3º país que mais encarcera no mundo. Apesar do reconhecimento de que o sistema prisional brasileiro se trata de uma tragédia anunciada, não houve um enfrentamento efetivo da tortura, tampouco o compromisso com políticas de redução da população encarcerada. Pelo contrário, o projeto de barbárie segue intacto. Em maio, 55 presos foram mortos em Manaus. Em julho, 62 foram assassinados em Altamira. No caso do massacre de Manaus, o Serviço de Inteligência da Secretaria identificou com antecedência o risco das mortes, e o secretário, 2 dias antes, elogiou o sistema de intervenção rápida nos presídios, informando que este seria capaz de agir em até 10 minutos. Apesar disso, os assassinatos iniciaram-se com 15 mortes no dia 26 e se estenderam com mais 40 mortes durante o dia 27, não tendo as autoridades responsáveis atuado para impedir que a contagem de corpos seguisse, ignorando por mais de um dia os pedidos de socorro. Cabe frisar que as unidades prisionais amazonenses, que produziram ao menos 111 mortos nos massacres de 2017 e 2019, são privatizadas. Em Altamira, 4 presos que haviam sobrevivido ao massacre foram mortos durante a transferência. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, debochou das dezenas de mortes e, quanto aos 4 detentos assassinados no transporte oficial, declarou que problemas acontecem. É neste cenário de barbárie que o sistema prisional brasileiro se fecha mais ao controle externo. Parte significativa das denúncias são feitas por familiares de pessoas presas. No entanto, as dificuldades impostas às visitas só aumentam. Em Roraima e no Ceará, familiares de pessoas presas são obrigadas a vestir uniformes para visitar. A persistência da revista vexatória, em alguns locais, convive com a realização de procedimentos médicos humilhantes em outros. Esses impedimentos configuram-se como graves ataques ao que se pode entender como um sistema mais amplo de prevenção e combate à tortura. Em casos mais graves, como o da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, Roraima, famílias chegaram a ficar meses impedidas de entrar e visitar os seus familiares. "Eu estou desesperada", apontou a mãe de um preso em Altamira após o massacre. "A gente ouve bomba, tem sempre gente entrando. A gente precisa saber, porque caso tenha acontecido o pior, temos que lidar com o funeral." Outras entidades sofrem restrições semelhantes. A Pastoral Carcerária, entidade da Igreja Católica, que presta assistência humanitária e religiosa nas unidades prisionais, em relatório sobre limitações ao seu trabalho, apontou que fica evidente que há também estreita conexão entre as restrições ao seu trabalho e a sua perspectiva, que contempla a promoção integral do ser humano, inclusive denunciando irregularidades e torturas. É possível observar, nesse sentido, um fechamento do cárcere à sociedade civil, que se acentua na medida em que a situação de barbárie nos presídios se agrava. As dificuldades maiores, a entrada e conversa com os presos, são uma marca também da atuação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, vinculada ao governo federal. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Silvia Dias e represento a Associação para a Prevenção da Tortura. Senhoras e senhores comissionados, é nesse cenário de violações sistemáticas de direitos humanos nas prisões brasileiras que as entidades peticionárias vêm aqui expressar sua profunda preocupação pelo agravamento do fechamento e restrições ao controle externo com a medida adotada pelo Estado, que dissolveu o órgão nacional encarregado de monitorar as condições de detenção no espaço de privação de liberdade no país. O Brasil, ao ratificar o protocolo facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura, assumiu o compromisso de instituir mecanismos nacionais para realizar visitas de monitoramento a locais de privação de liberdade e documentar seus achados em relatórios e recomendações emitidos a autoridades públicas. De tal compromisso, resultou a constituição por lei de um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura que prevê a implantação de órgãos nas esferas federal e estadual. Em âmbito federal, essa lei cria 2 novas institucionalidades. Uma, o Comitê Nacional de Prevenção à Tortura, um órgão consultivo com representação de governo e sociedade civil, voltado para a elaboração de programas e políticas públicas. E um segundo órgão, o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, formado por 11 peritos, que desempenham as funções de monitoramento previstas no protocolo facultativo. Além desses, a legislação prevê que cada um dos 27 estados brasileiros crie seus próprios comitês e mecanismos. Senhoras e senhores comissionados, o Brasil, como signatário do protocolo facultativo, tem a obrigação de garantir a independência funcional de tais mecanismos e de seus membros e de prover recursos humanos e financeiros e as prerrogativas para que os mesmos tenham condições de atuar sem qualquer ingerência por parte do poder público.
Contudo, tais compromissos vêm sendo descumpridos. O governo federal permanece omisso na sua responsabilidade de fomentar a criação de mecanismos preventivos estaduais. Além disso, desmantelou o mecanismo nacional com a promulgação de decreto que retira os recursos destinados ao seu funcionamento e exclui o cargo e a remuneração de seus membros, inviabilizando, assim, na prática, a existência do órgão. Encerro ressaltando que nos outros 13 países da América Latina, que já designaram seu mecanismo de prevenção, em todos os estados asseguram recursos, incluindo remuneração, para que membros de seus mecanismos atuem com dedicação integral para desempenhar a complexa e exigente função de prevenir a tortura e maus tratos. Dessa forma, com a medida adotada, o Brasil se torna protagonista de um retrocesso inédito e lamentável na região. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Natália Damasio e estou membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. O Sistema Estadual do Rio de Janeiro, composto pelo Comitê e pelo Mecanismo, foi o primeiro do Brasil, criado na Assembleia Legislativa do Estado pela Lei 5778 de 2010. Essa foi uma conquista democrática. É bom lembrar que o do Rio advém de quando a regra era o aprisionamento nas polínteres, alvo de medidas cautelares diante dessa honorável comissão. O de Pernambuco nasce durante as medidas provisórias do ainda tão preocupante complexo do Curado. O de Rondônia, do caso do Presídio Urso Branco. A política pública de prevenção é fundamental em um país que o sistema prisional tem uma das maiores populações do mundo, com condições absolutamente degradantes. Os espaços de privação de liberdade no Brasil seguem funcionando de modo a relembrar que o racismo e a tortura são marcas vergonhosas da nossa história e que precisam ser enfrentadas. Os mecanismos nascem, assim, da urgência que se entrassem nos espaços de privação à liberdade, tornando transparente o que ocorre por trás de seus muros. Além disso, garantiu-se que um grupo de especialistas em direitos humanos e combate à tortura se dedicasse exclusivamente a pensar em como construir um modelo de política em que violações massivas de direitos humanos deixem de ser a regra, articulando atores públicos para que tal se torne efetivo. Os mecanismos cumulam, assim, cada um, centenas de visitas. Toda semana, cada um de nós entra nesses espaços, realiza uma escuta de todos os afetados, desde agentes, diretores e técnicos, até familiares e cada um dos presos que estão aos milhares em cada unidade. O Nacional, por sua vez, passa semanas em missões em presídios, depois das situações mais hostis imagináveis. A cada visita são uma série de articulações necessárias para a garantia do cumprimento de cada uma das recomendações construída a partir da reflexão sobre os problemas encontrados nas inspeções. É fundamental para a execução eficaz do nosso trabalho dedicação exclusiva, responsabilidade, apoio e, principalmente, compromisso com o fim da tortura enquanto uma demanda emergencial e inadiável. É fundamental que afirmemos, nesse momento, principalmente, tortura nunca mais. Obrigada. Estimados comissionados e comissionadas, me chamo Gustavo, estou com Bruno Renato, representando o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Viemos em uma delegação plural, representativa, com o intuito de trazer a esta comissão informações que demonstram a gravidade da situação que estamos vivendo no Brasil. O mecanismo vem desde o início de 2019 sofrendo com ataques sucessivos do governo Bolsonaro. Primeiro, o governo tentou proibir uma inspeção deste mecanismo nacional ao estado do Ceará. Depois, não reconheceu a decisão de recondução de 4 peritos e se negou a nomear uma 5ª perita. Em 12 de junho, em um ato de retaliação pela atuação independente dos peritos e peritas do mecanismo, publicou o decreto presidencial exonerando todos os peritos de suas funções, pondo fim às nossas garantias de autonomia e independência. A exoneração dos cargos retira por completo a possibilidade de continuidade das ações deste órgão. Várias instituições e organismos nacionais e internacionais se solidarizaram com a situação do mecanismo e atuaram enfaticamente para a reversão do grave cenário. Ações judiciais e legislativas estão em curso, porém o governo federal continua atuando de forma cruel e perversa. Em agosto deste ano, emitiu o ultimato de saída do escritório dos peritos e peritas, que lutavam para garantir seus mandatos, retirando a sede, os funcionários e o acesso a documentos de denúncias recebidos do Brasil inteiro.
esse cenário só foi revertido por meio de ações judiciais da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, que diligentemente demonstraram ao juiz federal as ilegalidades dos atos do governo brasileiro. Foram quase 4 meses de interrupção de nossas atividades em meio a massacres, intervenções das forças federais no sistema prisional, recrudescimento das unidades do sistema de internação para adolescentes e o retorno das instituições manicomiais. Garantida por força de decisão judicial, retomamos as nossas atividades aos estados que passaram por aguda crise humanitária no sistema prisional, podendo constatar um cenário cruel no estado do Pará, por exemplo, seja no massacre em Altamira ou na capital Belém, onde encontrou o sistema colapsado e com a atuação violenta e desregulada da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária do governo federal. Desde sua criação, o mecanismo atua na defesa incondicional dos direitos humanos no Brasil e tem sido vigilante na identificação de situações que propiciem a prática de tortura e tem encontrado em todo o Brasil a prática indiscriminada de tortura, tratamento desumano, cruel e degradante. E não poderia fazer esse trabalho sem ouvir as pessoas presas, os adolescentes internados, idosos, as pessoas em sofrimento psíquico e sem sombra de dúvida, acolher as famílias dessas pessoas. O ataque contra o mecanismo e o desmonte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é a manutenção de uma lógica repressora que não permite inspeções e nem a responsabilização daqueles que cometem tortura nos mais diversos locais de privação de liberdade em todo o Brasil. Bom dia. Eduardo Queiroz, da Defensoria Pública da União. Tendo em vista o cenário extremamente preocupante enfrentado no sistema prisional e no combate à prevenção da tortura do país, passamos a elencar respeitosamente algumas sugestões e recomendações dessa honorável comissão. Que a comissão inste o Estado brasileiro a sustar em caráter de urgência o decreto 9831, que desmantelou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura de forma a garantir condições estruturais, humanas e financeiras adequadas para a execução das suas atribuições previstas na lei federal e no protocolo da ONU facultativo contra a tortura. Que seja recomendado por essa comissão ao Estado brasileiro a produção de dados confiáveis e pormenorizados sobre o sistema penitenciário de justiça criminal, com a devida transparência e publicização. Que seja recomendado ao Estado brasileiro que se abstenha de impor qualquer espécie de intimidação a instituições e entidades, incluídas a sociedade civil e o mecanismo de tortura, que realizam visitas de monitoramento e fiscalização, dando forma plena o controle social de espaço de privação de liberdade. Que seja recomendado também a garantia do preso à visitação por seus familiares, de forma a garantir o convívio familiar, vedando medidas de constrangimento aos familiares, como uniforme, transferências para locais distantes e, sobretudo, a proibição de revistas vexatórias. Que seja recomendado também a extinção da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária e que seja adotado como pradão recomendativo dessa comissão a adoção de medidas de redução da população população prisional como linha fundamental à prevenção de tortura. E, por fim, que essa comissão faça uma nova visita ao país para seguimento das recomendações exaradas quando da última missão ao Brasil, em novembro de 2018, os itens 32 a 38 das suas observações preliminares. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la representación del Estado. Les vamos a dar un tiempo adicional, el que fue ocupado por la sociedad civil, que no quise interrumpirlas para que pudieran concluir. Tiene entonces la palabra el Estado hasta por 16 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou Fernando Simas Magalhães, representante do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. Já apresentei anteriormente os integrantes da delegação brasileira. Para realizar a intervenção em nome do Estado, eu vou passar a palavra ao senhor Herbert Borges de Barros, que é o diretor de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Senhores e senhora comissária, senhora secretária executiva adjunta, distintos representantes da sociedade civil, senhora perita, senhores peritos, senhor defensor, senhoras e senhores presentes, para mim é uma honra mais uma vez representar o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e apresentar as principais conquistas e desafios da implementação da Política Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil. O Estado brasileiro tratará nessa apresentação de 4 aspectos principais: a reafirmação do compromisso do governo federal brasileiro com a temática da prevenção e combate à tortura, a publicação do decreto 9831 de 2019 e seus efeitos, a necessidade de um novo paradigma no combate à tortura e, ao final, apresentará um detalhamento de políticas e ações de prevenção e combate à tortura em desenvolvimento pelo governo federal. Senhores comissários, senhora comissária, a prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Brasil constituem uma política de Estado.
é compromisso inequívoco do Estado brasileiro a erradicação deste crime contra a humanidade através da construção e implementação de uma política nacional. Tal compromisso advém não apenas da ratificação dos principais tratados internacionais sobre a temática, bem como de uma pujante legislação interna, construída nas últimas décadas para prevenir e combater a tortura. O Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir e Combater a Tortura, em 89, assim como a Convenção contra a Tortura e Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas, em 91, e seu protocolo facultativo em 2007, este que tem o objetivo de estabelecer um sistema de visitas regulares aos lugares sob jurisdição e controle do Estado, onde pessoas são ou podem ser privadas de sua liberdade, quer por força de ordem dada por autoridade pública, quer sob seu incitamento ou com sua permissão ou concordância. Nesse sentido, o protocolo cria o Subcomitê de Prevenção à Tortura e obriga os Estados-partes a criarem seus próprios mecanismos no âmbito doméstico. Igualmente, documentos normativos nacionais são fundamentais para esse tema. A Constituição Federal Brasileira de 88 determina o crime de tortura como inafiançável e imprescritível. A Lei 9.455, de 97, tipifica o crime da tortura e, mais recentemente, a Lei 2.847, de 2013, institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e cria os já citados Comitê e Mecanismo Nacionais de Prevenção e Combate à Tortura. Essa lei e sua regulamentação constituem dois dos mais significativos avanços do Estado brasileiro na erradicação desta grave violação à dignidade humana e na construção de uma sociedade de respeito aos direitos humanos. O Sistema Nacional, já mencionado, está estruturado a partir de 4 órgãos que o integram obrigatoriamente, a saber, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e os já previamente existentes Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Departamento Penitenciário Nacional, além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que o coordena. Outras entidades podem integrar de maneira facultativa ao sistema, como são os casos dos comitês e mecanismos estaduais e distrital e os órgãos do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública. O sistema, portanto, se conforma a partir de um arranjo dos mais relevantes atores que podem atuar na prevenção e combate à tortura em nosso país. Em novembro do ano passado, durante a reunião anual do sistema, foram discutidos temas como a redação do seu regimento interno necessário e a apresentação de uma minuta do 2º Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura. Ademais, uma atuação efetiva do Sistema Nacional demanda a existência de comitês estaduais nas unidades federativas que realizem o controle externo social e fomentem a política de prevenção e combate à tortura, assim como de mecanismos preventivos estaduais, que realizem visitas periódicas e regulares a espaços de privação de liberdade. À semelhança do mecanismo nacional, os mecanismos estaduais têm a atribuição de dirigir recomendações aos órgãos e agentes competentes a partir da verificação das condições de fato e de direito em que se encontrem as pessoas privadas de liberdade. Tais ações se tornam mais efetivas e estratégicas quando unificadas em uma política pública articulada com as esferas de governo, especialmente com os órgãos responsáveis pela segurança pública, pela custódia das pessoas privadas de liberdade e pela proteção e defesa dos direitos humanos. É esse o espírito por detrás da criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estimula a adesão das entidades ao sistema. Desde o início deste ano, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas e a Defensoria Pública da União aderiram formalmente ao sistema. O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão colegiado, composto por representantes do Poder Executivo Federal e da sociedade civil, e tem como finalidade exercer o controle social das políticas de prevenção e combate à tortura. Ele colabora com o mecanismo nacional, recebendo seus relatórios, participando de algumas missões conjuntas e conduzindo o processo de seleção dos peritos. O comitê realiza bimestralmente reuniões plenárias ordinárias e reuniões plenárias extraordinárias sempre que necessário. Durante o ano de 2018, realizaram-se 6 reuniões ordinárias e 1 extraordinária. Os temas em debate compreenderam a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, inspeções nacionais realizadas nas comunidades terapêuticas, realizou-se o 3º Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura, além dos temas de tortura e racismo,
recebeu os relatórios do Mecanismo Nacional, entre outros temas. A Secretaria Nacional de Proteção Global, que integra o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, após a estruturação interna decorrente da transição de governo, está em fase de preparação da 24ª reunião do Comitê, que será realizada nos dias 8 e 9 de outubro deste ano. A criação do Mecanismo Nacional consistiu em relevante inovação trazida pela Lei 2.847 de 2013. Pela primeira vez no Brasil, um grupo de peritos na identificação de situações de tortura foi especificamente encarregado de levar um olhar de prevenção e reação a violações de direitos humanos em locais de privação de liberdade. A legislação assegurou-lhes prerrogativas de acesso a instituições de privação de liberdade, a dados e informações sobre seu funcionamento e a realidade das condições das instituições e das pessoas privadas de liberdade e, de modo especial, a autonomia e independência de posições e opiniões no exercício de suas funções. É fundamental destacar que, no Brasil, outros órgãos e instâncias também são responsáveis pela realização de inspeções a locais de privação de liberdade. Destacam-se, no âmbito do Judiciário, as varas de execução penal e as varas da infância, o Ministério Público, a Defensoria Pública, esses ocupantes de cargo público remunerado, provido por concurso público, as ouvidorias e corregedorias dos sistemas penais e socioeducativo, em geral, ocupantes de cargos públicos de livre nomeação e exoneração, além de conselhos da comunidade, conselhos de política criminal e penitenciária, esses, em regra, não remunerados. Sublinha-se que, apesar das funções do Mecanismo Nacional serem essenciais, outros órgãos responsáveis pelo combate à tortura exercem funções idênticas. Senhores comissários, senhoras comissárias, recentemente, a Presidência da República editou o Decreto 9.831, de 10 de janeiro de 2019, alterando a estrutura do Mecanismo Nacional. Especificamente, esse decreto exonerou os 11 peritos que ocupavam cargos em comissão da estrutura regimental da Secretaria Nacional de Proteção Global. Os peritos passaram, com isso, a exercer funções sem remuneração, consideradas voluntárias. Em momento algum foram dispensados ou afastados de suas funções, obrigações e prerrogativas, mas tão somente de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, conhecido como cargos de confiança, por natureza, incompatível com a necessária independência e autonomia. A Lei 12.847, de 2013, não criou ou determinou a criação de cargos públicos remunerados. No entanto, conferiu independência funcional e garantia de mandato aos peritos, vedando participação de integrarem o mecanismo àqueles que não possuem condições de atuar com imparcialidade. O apoio técnico e financeiro para o exercício das funções está mantido com a disponibilidade de equipe, espaços e meios de trabalho e recursos para a realização de missões. É fundamental pontuar neste espaço que, desde a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um número bastante reduzido de unidades federativas criou mecanismos estaduais, cuja atuação seria complementar à do mecanismo nacional. Como é do conhecimento dos senhores e senhoras, o Brasil é um país de dimensões continentais. Com relevante esforço e engajamento, 4 estados conseguiram implementar seus mecanismos. Ressaltamos os esforços dos estados do Rio de Janeiro, Rondônia, Pernambuco e Paraíba. No entanto, os demais 23 estados precisam avançar nessa perspectiva. Foi nesse sentido, em audiência desta Comissão Interamericana, realizada em 2018, que foi destacada que a criação de mecanismos estaduais como um dos maiores desafios para a implementação do sistema nacional. Na prática, verifica-se que diversos estados tendem a adotar o modelo federal como parâmetro para a instalação dos mecanismos nacionais e a remuneração dos peritos é justamente fator inibidor nesse processo e não facilitador. Veja, face a essa estrutura, o Estado brasileiro procurou caminhos que viabilizem a implementação nos estados seus próprios mecanismos. Nesse sentido, o Decreto 9.831, de 19, apresentou mudança e evolução de paradigma, passando a função de perito de mecanismo a ser exercida enquanto prestação de serviço público relevante e não remunerado, de forma a constituir modelo com vistas a servir de alternativa indutora para a implementação dos mecanismos nos estados da federação. Relembro também que a atuação do próprio Subcomitê de Prevenção
da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, previsto no protocolo facultativo, se dá de forma não remunerada, sem que haja qualquer previsão nesse sentido em seu texto. Da mesma forma, há exemplos de mecanismos não remunerados em outros estados. No entanto, no passado mês de agosto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu manter decisão da primeira instância do Tribunal do Rio de Janeiro, que suspendeu o remanejamento de cargos em comissão preenchidos pelos peritos do mecanismo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em respeito à decisão judicial, reintegrou os peritos aos cargos remunerados, voltando a prevalecer a estrutura anterior. Como se pode observar, os temas de natureza dos cargos, dos peritos do mecanismo nacional e, particularmente, da forma pela qual tais funções devem ou não ser remuneradas, estão na ordem do dia das discussões atualmente travadas internamente no Brasil, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que também integra o Estado aqui representado. Conforme destacado ao início desta audiência, o governo federal encontra-se comprometido com a temática de prevenção e combate à tortura, o que poderá ser comprovado pela atuação, por exemplo, da Coordenação Geral de Prevenção de Combate à Tortura e à Violência Institucional, unidade da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Ainda durante o ano de 2019, o Ministério prevê a oferta de curso de educação à distância sobre o tema de prevenção e combate à tortura, a ser disponibilizado em plataforma online na Escola Nacional de Administração Pública. O curso foi elaborado por consultoria contratada especificamente para esse fim e objetiva oferecer a sistematização de informações sobre o histórico da tortura, conceituação, vítimas, principais atores e ações mínimas para seu enfrentamento. Esse trabalho é oportuno na medida que pode ser a base para a formação de novos membros de comitês de combate à tortura e para a sociedade em geral. Demais, foi elaborada a minuta do 2º Plano Nacional de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura, a partir da análise de cerca de 2.000 recomendações de órgãos nacionais e internacionais, da Carta de Brasília, documento produzido após o 3º Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, realizado em 2019, e da avaliação do 1º Plano de Ações Integradas e das contribuições das demais áreas temáticas do Ministério. O objetivo da nova edição do plano é propor ações exequíveis e mensuráveis, distanciando-se das ações principiológicas, apresentando políticas públicas que possam ser efetivadas e monitoradas. O Ministério prevê a edição, ainda em 2019, de manual para a criação de comitês e mecanismos. O manual objetiva ser um instrumento orientador para a prevenção e combate à tortura, assim como propiciar apoio técnico à criação e implementação de comitês e mecanismos estaduais. Senhores comissários, senhoras comissárias, todos presentes, o Estado brasileiro tem demonstrado esforços sistemáticos em aprofundar a proteção e promoção dos direitos humanos e, especificamente, no que diz respeito à temática de prevenção e combate à tortura, tem adotado medidas de indução da criação de mecanismos preventivos em plano estadual e integrando-os com os diversos atores que constituem o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O Estado brasileiro reconhece os enormes desafios e o estágio seminal de algumas ações no tema, e tentou demonstrar neste espaço os esforços que têm sido desenvolvidos ao longo de vários anos, com o objetivo de aprofundar e sistematizar sinergia, atores e conhecimentos para o efetivo funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no país. Muito obrigado. Muchas gracias a ambas partes. Voy a hacer la primera intervención en mi carácter de relator para personas privadas de la libertad. Y bueno, agradezco que este tema haya sido traído a la atención de la comisión. La semana pasada estuve en México en un seminario organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en su carácter de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la Asociación para la Prevención de la Tortura, que juntó a 13 mecanismos nacionales y estatales de prevención de la tortura. Fue para mí un encuentro único. Pude ver cómo desde la adopción del protocolo facultativo en el año 2002, los estados partes del protocolo han avanzado muchísimo en el desarrollo de mecanismos nacionales de prevención de la tortura y en el desarrollo de metodologías creativas para poder acudir a los centros de detención, a prisiones, a hospitales,
con un mandato muy amplio de protección de las personas privadas de la libertad. En muchos de estos países, estos mecanismos son la única voz que tienen los privados de la libertad, porque en muchos países, por razones financieras en ocasiones, por razones de orden de visita de mecanismos internacionales, no tienen acceso los organismos competentes, internacionales competentes en la materia. Para la relatoría de esta comisión nos gustaría hacer visitas a los 35 Estados miembros de la OEA y no podemos hacerlo. Pero sí lo pueden hacer los mecanismos que han creado los Estados por decisión soberana al ratificar el protocolo facultativo. Repito, son la voz de la población más invisibilizada de un país. Y es realmente, este es un tema realmente que toca la fibra más humana, porque es donde queda claro que el Estado es el garante de la vida y de la integridad de una persona. Y cuando suceden masacres como las que aquí se han relatado, el Estado ha fallado a su obligación de ser garante. Y los mecanismos son la mejor manera de apoyar los esfuerzos nacionales para prevenir la tortura. A mí me queda muy claro, ya lo dije en la otra audiencia, el carácter federal del Estado brasileño. Me surgen, sin embargo, algunas dudas de lo que aquí se ha expuesto. Por ejemplo, si el plan es darle carácter de voluntario a los peritos del mecanismo nacional y a cambio ir formando mecanismos locales en cada uno de los estados, pues mi pregunta es, ¿cuánto tiempo nos va a tomar avanzar en ese camino? Me pregunto si hay un plan para poder dotar a los 26 estados brasileños y al Distrito Federal de un mecanismo local. Porque lo que hemos visto con preocupación es que en lugar de aumentar, están disminuyendo. Y es el caso reciente de Sao Paulo, en donde el gobernador vetó una ley que precisamente iba a crear un mecanismo estatal. Entonces no me queda claro cuál es la competencia federal y cuál es la competencia estatal. Tampoco me queda claro si los mecanismos estatales tienen competencia para visitar prisiones, tanto estatales como federales. No me queda claro tampoco si los mecanismos estatales tienen facultades para entrar a todo centro de privación de la libertad. Repito, yo entiendo el carácter federal, también entiendo los alcances que tiene Brasil como Estado parte del protocolo facultativo, pero creo que no hay que perder de vista que el artículo 18 del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, del cual Brasil es parte, establece en su párrafo 3 que los estados partes se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención. Y francamente, si no observamos que esté en práctica un mecanismo estatal para los 26 estados y el Distrito Federal, entonces quitarle recursos al mecanismo nacional es ir en contra de la obligación establecida en el 18.3 del protocolo. Celebro, sin embargo, y hay que ser claros en esto, y fue un tema que también se mencionó en la audiencia anterior, que en la democracia de Brasil hay pesos y contrapesos, ¿sí? Y que también aquí celebro que haya habido una intervención del Poder Judicial para que se permita la continuidad del mecanismo nacional. Pero también creo que el Estado en su conjunto necesita planear cuál va a ser el estatus del mecanismo nacional
y de los mecanismos estatales, de tal suerte que en todo el territorio de Brasil, y es todo un continente, haya un mecanismo eficaz, con recursos, con independencia funcional, como dice el 18.1, y que pueda hacer esta labor. Y es algo a mí que me apasiona realmente el tema de los mecanismos nacionales, por una razón, porque creo que es uno de los raros instrumentos del derecho internacional en donde la obligación recae en las autoridades nacionales, en donde se pone en evidencia que los mecanismos internacionales son de carácter complementario, ¿sí? Que nosotros como relatoría pues tenemos un rol que complementar, pero sobre la base del trabajo que realizan cada uno de los estados al interior de su país con sus mecanismos nacionales. Yo creo que no tenemos que perder de vista eso, porque frecuentemente a la Comisión Interamericana se le pregunta cuál es su rol, si es un rol de complementariedad. Yo creo que es un rol de complementariedad, pero ese rol de complementariedad parte sobre la premisa de que la responsabilidad principal recae en el Estado. Entonces hago votos porque el Estado en su conjunto revise esta decisión y sobre todo dote a Brasil de mecanismos eficientes que cubran todo el territorio. Es importante también destacar, lo hemos hecho en comunicados de prensa, los avances que también ha hecho Brasil para atender el enorme reto de la población carcelaria, ¿sí? No quiero yo tampoco negar eso. Estuvimos el año pasado, en noviembre, en una visita in loco, visitamos algunas de las prisiones. Obviamente el territorio de Brasil no nos permite estar en todas, tuvimos una buena muestra y vimos algunos avances significativos que también vamos a resaltar en nuestro informe. Estuvimos, por ejemplo, en San Luis, en el estado de Maranhão, una prisión en donde ha habido aplicación de medidas provisionales de la Corte, y vimos cambios realmente sustantivos, resultado de que hay un trabajo colaborativo, ¿sí?, entre Estado y organismos internacionales. Celebramos también en su momento, y quiero una vez hacerlo, el mecanismo de las audiencias de custodia que tiene Brasil, y ha sido de hecho motivo de otra audiencia en la Comisión, que es algo muy eficiente para reducir la población carcelaria, para disminuir la detención provisional. Y también en aquella visita, algo que a mí me pareció muy bueno fue la aplicación de una decisión del Supremo, la cual ordena prisión domiciliaria a mujeres con hijos lactantes o con hijos menores de 12 años. No lo hemos visto una norma similar en otros países, y también creo que hay que resaltar. Pero ciertamente hay que hacer más para tener mecanismos de apoyo, de asesoría a las autoridades penitenciarias, que es el rol que tienen los mecanismos. Termino esta intervención y le pido comprensión a mis colegas si estoy usando su tiempo. Les pido para hacer una propuesta muy respetuosa. Yo me pongo a la disposición del Estado de Brasil para hacer una visita, para reunirme con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, con el comité, y poder entender in situ cuáles son la planeación que tienen para dotar a Brasil, a sus 26 estados y al Distrito Federal, de mecanismos de prevención de la tortura. Le pregunto a Antonia, al comisionado Iguren, a Francisco, ¿quién comentado? ¿No? Bueno, muchas gracias. Ya no sé cuánto tiempo tenemos. 7 minutos para cada uno de ustedes. Primeiro, gostaria de agradecer pela intervenção, foi de suma importância. Eu acho que a gente gostaria de respeitosamente colocar que a gente está vivendo no limite entre a gente ter uma política pública eficaz e uma política pública pró forma.
eu acho que é muito importante a gente colocar como é feito o nosso trabalho para entender como isso seria o desmantelamento e a ideia de voluntário, de um trabalho voluntário, seria, na verdade, transformar uma política em construção numa política pro forma. Vou dar um exemplo do nacional e um exemplo do estadual, que é o que eu componho. Começando pelo estadual, cada inspeção nossa, e elas são feitas no mínimo uma vez por semana, porque no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos lidando com 54 presídios, fora hospitais psiquiátricos, sistema socioeducativo, abrigos e todos os outros espaços de privação de liberdade que também fazem parte da competência de inspeção dos mecanismos. Cada unidade prisional do Estado tem em torno de 2.000 presos. A cada visita, a gente vai conversar com uns 2.000 presos. Isso pode levar um dia, isso pode levar mais de uma visita. É impossível sair de lá, pensar políticas públicas e articular os demais atores institucionais, tendo como isso enquanto um trabalho voluntário, enquanto uma segunda opção na vida. Simplesmente é ineficaz, não vai funcionar na prática. Ele é um trabalho que demanda dedicação exclusiva. E a dedicação exclusiva é o quanto a gente coloca de peso numa política de prevenção e combate à tortura. O quanto a gente quer que esses atores trabalhem dedicados exclusivamente a isso. E aí eu chego na parte em que o Estado cita a existência da VEP, da Vara de Execução Penal, da Vara de Infância e da Juventude, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Não é. Inspeção de espaços de privação de liberdade é mais uma dentre as muitas funções desses órgãos. Esses órgãos não são voltados exclusivamente à prevenção e combate à tortura, de modo algum. Esses órgãos, eles lidam, por exemplo, uma vara de execução penal. Vou mais uma vez usar o exemplo do Rio. É uma vara de execução penal para tratar de todos os 54.000 presos do Estado, suas progressões de regime e fazer a inspeção. Esse órgão ele não está voltado exclusivamente. Nós estamos. E aí é importante a gente falar do princípio do não retrocesso. O que a gente está vivendo é um retrocesso em termos de política de direitos humanos. A gente está desestruturando uma política pública estabelecida em que vem pautando, inclusive, o desencarceramento, enquanto uma medida importante para o combate à tortura, a redução da população prisional enquanto eixo fundamental. Proposta essa que, inclusive, esses órgãos também precisam ser articulados para garantir. Obrigada. Obrigada, comissionado, pelas suas palavras. Só para responder rapidamente, também alguns argumentos foram trazidos pelo Estado brasileiro. A gente, obviamente, não pode comparar, né, um modelo subcomitê para a prevenção da tortura da ONU com o mecanismo nacional. O subcomitê é um órgão internacional que tem a competência para visitar todos os países, que ratifica o protocolo facultativo e atua em complementaridade exatamente com esses mecanismos nacionais, que são os mecanismos que devem ter a presença regular, periódica, em todos os espaços de privação de liberdade. Esses mecanismos eles devem contar, como bem o relator apontou, com os recursos para poder realizar um monitoramento regular, sistemático, tendo em vista a realidade do país em que esse mecanismo é criado. Nós estamos falando de um país com mais de 800.000 pessoas privadas de liberdade, com mais de 1.400 unidades de privação de liberdade, falando só do sistema prisional, sem falar de socioeducativo, hospitais psiquiátricos, e falamos de um modelo, então, de um mecanismo que precisa estar presente periodicamente, fazendo relatórios das condições de todas essas unidades. Bem falou também o Estado brasileiro sobre o espírito da promulgação da lei, né? Quando a lei foi promulgada, e diga-se de passagem que a lei do Sistema Nacional foi uma lei que foi discutida por mais de 5 ou 6 anos, em amplas consultas públicas, com longos debates, com amplos atores, e chegou a esse modelo. Então, acho que o espírito da lei, fica bem claro daquelas discussões, é que esses 11 peritos pudessem atuar com dedicação integral e, obviamente, com os recursos necessários para poder fazê-lo. E concordamos que precisamos de mais mecanismos estaduais, e por isso mesmo é que temos pedido ao Estado brasileiro, insistentemente, uma medida de indução para que sejam criados. Mas uma medida de indução que respeite o protocolo facultativo, que garanta os recursos, e exatamente para que os mecanismos todos estaduais também sigam o modelo do protocolo facultativo. Uma política pública precisa vir com recursos para apoiar a sua implementação. Bom, para concluir, registramos que, mesmo após a decisão judicial, né, que determina a retomada dos trabalhos
dos peritos e peritas do Mecanismo Nacional, alguns embargos ainda continuam obstaculizando a ação do mecanismo. Na perspectiva da atuação no âmbito do judiciário, a União continua a contestar a validade da decisão judicial que determina a retomada dos trabalhos e a defesa da manutenção da vigência do Decreto 9.831. No âmbito das ações no Parlamento brasileiro, a bancada do governo continua com obstruções ao segmento da análise dos projetos legislativos que visam sustar os efeitos do decreto presidencial. Então, há um embargo orientado pela liderança do governo em obstruir a pauta que faz a discussão no âmbito do Congresso, de revisão por parte do Poder Legislativo, e no âmbito do Poder Executivo, as violações às prerrogativas permanecem, mesmo após a decisão judicial. São negativas de passagens e deslocamento dos peritos, como, por exemplo, a vinda dos peritos a se manifestar nesta reunião foi negada aos peritos do Mecanismo Nacional, a retirada de quadro funcional. Hoje o mecanismo, mesmo após a decisão judicial, ainda atua com déficit de funcionários que foram retirados durante a ausência, da nossa ausência no órgão em virtude do decreto, e o Comitê de Combate à Tortura só terá sua primeira reunião anual agora no próximo mês, né? Então, diante de um cenário calamitoso que se encontra os espaços de privação de liberdade. E, nesse sentido, o próprio Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU emitiu entendimento jurídico no sentido de que, hoje, há um descumprimento por parte do governo brasileiro em relação ao PICAT, em razão do Decreto 9.831. Então, para deixar registrado aqui que, mesmo após a decisão judicial confirmada em sede de Tribunal Federal, também vem sendo violadas as prerrogativas do órgão. Obrigado. Gracias a ustedes. Vamos a darle también tiempo adicional a la representación del Estado, hasta por 8 minutos, por favor. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, apesar dos pontos específicos que foram trazidos aqui ao nosso conhecimento, e claro que damos a maior atenção às preocupações observadas, eu recolho, sobretudo, uma preocupação que é compartilhada pela mesa do Estado também sobre a situação da população prisional no Brasil. Não há, de nossa parte, do Estado, nenhuma intencionalidade em promover um retrocesso ou agravar uma situação pré-existente. Acho que também nós deveríamos combater a ideia, a insinuação de que a situação da população penitenciária do Brasil e o funcionamento do mecanismo nacional possa ser atribuído a ações específicas de um governo, especialmente de um governo que começou há menos de um ano. Agora, eu queria também recolher da indicação do comissário Joel Hernandes e agradecer a manifestação que ele faz, o oferecimento que ele faz de se colocar à disposição tanto do Estado como também das organizações para o exame da situação. E, naturalmente, nós vemos que a oportunidade para a realização de uma visita com essas características pode se dar após a entrega do relatório da visita em loco, para conhecer de que forma a comissão se posiciona sobre o problema, e também após a recepção pela comissão das observações que o Estado brasileiro fará ao relatório. Portanto, imagino que uma visita com esse objetivo teria que ser organizada em meados ou na segunda metade do próximo ano. Mas agradecemos muito essa indicação. Senhor comissário Joel, entendo e, de fato, com certo pesar, ouvimos que em alguns países, a única voz que se manifesta em favor das pessoas privadas de liberdade são os mecanismos nacionais. Nós ressaltamos o papel relevante que os mecanismos têm. No Brasil, felizmente, não é a única voz. Há toda uma estrutura de Estado que, ainda que não tenha competências exclusivas de prevenção e combate à tortura, se desdobra para garantir direitos humanos da população presidiária no Brasil. Infelizmente, a situação, como já dito e repetido, é uma situação muito complexa. Vou destacar na minha fala ainda que o grande arranjo nacional que foi feito em relação ao tema foi aquele que levou à edição da Lei 2.847. Gostaria muito de saudar a Silvia Dias no papel tão relevante que ela teve como membro da sociedade civil
inclusive estimulando o debate, liderando esse debate em vários momentos. Mas a lei que nós aprovamos como Estado brasileiro, após a movimentação da sociedade brasileira, estabeleceu um conjunto de regras e, dentre elas, não previa a remuneração dos peritos. A lei garante a disponibilidade de recursos necessários ao seu funcionamento, o que, no entendimento do governo federal, dessa gestão, inclui as estruturas de funcionamento, os equipamentos para sua atuação, os recursos para deslocamento, as diárias para fazer frente a isso. Nós temos um profundo respeito à atuação dos peritos, dos colegas com os quais dividimos o espaço de trabalho, inclusive. Mas sabemos que 11 peritos, para o tamanho do desafio da realidade brasileira, não é suficiente. Nós vemos a dedicação, a preocupação deles e a limitação de que 11 peritos apenas tenham que cuidar e eu vou fazer uma exclusão proposital de 23 estados, se considerarmos que os outros 4 já têm, que apenas 4 já têm. O ideal para o governo federal é que todos os estados brasileiros disponham dos seus mecanismos estaduais e com uma quantidade de peritos adequada para fazer frente à realidade do sistema prisional de cada um. Nós entendemos que, assim, os peritos estaduais têm uma capacidade de estarem mais próximo da realidade, de, inclusive, ter menos oneroso o seu deslocamento, mas entendemos, senhor comissário, que tem sido colocado como barreira para a criação dos mecanismos estaduais à questão da remuneração. Avaliamos que há, sim, a possibilidade de que os peritos estaduais também sejam criados com maior velocidade na medida em que não se impõe a obrigatoriedade da remuneração, ainda que se garantam os demais recursos necessários para o exercício das suas funções. Quero destacar ainda que, como já disse, está em discussão, será apresentada a minuta do 2º Plano Nacional de Ações Integradas. É nosso desejo que ela seja o mais objetivo, que esse plano seja o mais objetivo possível, estabelecendo prazos e metas para avanços em relação a esse tema. É um debate que seguirá acontecendo na sociedade brasileira, que vamos envolver os mecanismos, os peritos, os demais órgãos que atuam nisso. Agora, de fato, gostaria de destacar, para caminhar para o fim da minha manifestação, de que o governo federal, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, não contesta a validade da ordem judicial, ele a cumpre. Cumpriu e os peritos estão restabelecidos nos cargos em confiança aos quais os que foram indicados na decisão judicial. Contudo, o governo federal se mantém no direito de discordar da decisão e seguirá no âmbito judicial, na forma adequada do funcionamento das instituições democráticas brasileiras, arguindo e apresentando a sua posição. Se houver uma decisão definitiva, ela será cumprida de maneira definitiva pelo governo federal brasileiro. Enfim, entendemos que estamos todos numa mesma ênfase. Entendemos que há uma situação grave no âmbito do sistema prisional brasileiro, do âmbito do sistema socioeducativo brasileiro, no âmbito de instituições de restrição de liberdade, como as instituições de longa permanência. E é nosso desejo, como governo federal, seguir estimulando os estados a que previnam, que combatam a tortura e que também as demais instituições do Estado brasileiro, aqui já mencionadas, em que pese não hajam com exclusividade, se dediquem de forma expressiva para a prevenção e combate à tortura. É um papel de todo o Estado, não só do governo federal, não só dos mecanismos estaduais. O judiciário precisa se dedicar a isso, o legislativo precisa se dedicar a isso, o Ministério Público, a Defensoria, e muitos desses funcionários, desses profissionais, já realizam de maneira muito dedicada e, inclusive, sofrem, muitas vezes, com as situações vividas, inclusive sendo, muitas vezes, mantidos como reféns em situações de rebelião, como o que aconteceu em São Paulo com colegas da Defensoria Pública Estadual. Então, há um esforço, há uma intenção, e nós seguiremos firmes com a implementação da política nacional e a efetivação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil. Muito obrigado. Muchas gracias a ambas partes. Ha sido esta una audiencia no solamente necesaria, sino sumamente útil. Hemos escuchado información muy importante de ambas partes. Yo lo que resalto al final es el compromiso que existe entre sociedad civil y entre autoridades del Estado a favor de la prevención de la tortura y a favor de otorgar un trato digno
a las personas privadas de la libertad. Estoy yo convencido que las instituciones democráticas de Brasil resolverán lo mejor para la situación de las personas privadas de la libertad y para la institucionalidad que les permite precisamente defender su dignidad humana. Muchas gracias, embajador Magallanes, por su comentario. Entendemos ese camino lógico y en su momento estaremos en contacto con la misión para ponernos a su disposición, poder estar en su país una vez más y entender a cabalidad lo que decía el director general, cuál es el sistema nacional más amplio de prevención de la tortura que existe a nivel federal y estatal. Con esto terminamos esta audiencia. En 15 minutos reanudamos aquí mismo. Muchas gracias.